A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja a todos nós, movendo nosso coração, nossa família, amém? Vamos orar? Senhor, nós entregamos mais uma vez o nosso domingo, Pai, que nós chamamos de Dia do Senhor, porque entregamos esse dia para adoração, para exposição da Tua Palavra. O Senhor fale conosco, Pai, de uma forma especial. Abençoe o culto também à noite que vamos prestar, o culto da adoração. Pedimos a Tua direção em tudo, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos prosseguindo hoje então com a lição número 7, que fala sobre os profetas menores. Para isso vamos ler um texto da Escritura Sagrada, que está em Joel capítulo 2, verso 28. Eduardo da Vila Jardim me trouxe aqui. Joel 2, 28. Muito Deus. Quem achar pode fazer a leitura. Promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e nossos jovens terão visões. Terão visões. Até aí? Então, nós vamos falar hoje sobre os profetas menores. São 12 profetas, né? Então a gente vai falar de uma forma bem resumida, né? Esse é um texto de Joel dizendo que Deus iria derramar o Espírito Santo de maneira plena, de maneira constante, né? Que habitaria conosco, né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele pousava sobre um homem, usava, né? Mas ele não, a presença dele não era constante. E no Novo Testamento a gente vai ver lá em Atos que vai haver o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Então vamos ler lá na apostila, onde está falando sobre os profetas menores, lição número 7. Eduardo já estava lá em cima, voltou para me trazer. Bom. São conhecidos como profetas menores os 12 últimos livros proféticos do Antigo Testamento. São assim chamados, pois registraram o que aconteceu com o povo de Deus, Israel no Reino do Norte e Judá no Reino do Sul, de forma bem resumida. Muitos deles viveram na mesma época, algumas profecias fizeram parte do mesmo tempo. Todos os profetas menores falaram a um povo que não estava levando a sério o amor de Deus, o amor e a justiça de Deus. No meio daquela gente estavam sacerdotes que faziam o serviço de Deus sem o mínimo cuidado. O serviço de Deus não deve ser realizado de qualquer maneira. Então, os profetas menores, né, a gente não pode menosprezar porque é chamado de menor. Ele não tem menos importância do que os maiores, porque eles falaram de uma forma mais resumida. Então os escritos deles são menores, né? Porque eles eram menores também. E as falas deles, eles viveram no tempo, né, que os livros históricos, os acontecimentos que estão em Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, 1º e 2º Reis estava acontecendo. Então eles podiam estar inseridos, eles estão inseridos nessa história, né? E os livros podiam estar ali, se fosse cronologicamente, estariam inseridos no livro de Reis e no livro de Crônicas. Alguns deles profetizavam no Reino do Norte, do Reino de Israel, e alguns profetizavam no Reino do Sul. E alguns são contemporâneos, viveram na mesma época. Inclusive viveram na mesma época de alguns reis, que vão estar lá no livro de Reis, e alguns profetas maiores, né? Isso
a gente tem que saber em que época que ele está falando para poder entender melhor. Qual o tempo que ele está falando, se ele está falando no norte, se ele está falando no sul. Então esse resumo serve para a gente se localizar, para a gente poder, quando a gente lê um profeta, a gente poder entender melhor. Entendeu? Então, os livros são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um. Pastor, o senhor está lendo aonde? Os 7, são 7. A gente vai falar um pouquinho de cada um, de uma forma resumida, né? Para a gente entender não só o conteúdo, mas a época que foi escrito, para quem que ele estava escrevendo, o que estava acontecendo naquela época. Tá ok? Se encontrou? Tá. Então, as mensagens de cada profeta são as seguintes, né? Onde está aí, na apostila. Tá? Então, vamos começar pelo profeta Oséias. Então, diz aí na apostila, né? O amor de Deus é constante e persistente. Oséias demonstrou isso não só com palavras, mas também por meio do seu exemplo. Apesar da infidelidade do povo de Deus, Deus sempre demonstrou a intenção de buscá-la a fim de conceder perdão. Então está falando aí, o profeta Oséias, ele foi, a mensagem dele passou com o próprio exemplo, né? Ele fez parte da própria mensagem, da mensagem que Deus queria falar para o povo, né? Ele vai profetizar visando os atos dos líderes, do povo de Deus, que eles estavam levando o povo a errar. Porque quando o líder erra, acaba levando o povo a errar também. Então ele vai falar, quem não conhece a Deus, quem não conhece as leis de Deus, vai ter grandes consequências na sua vida. Então ele está exortando o povo, está exortando os líderes e falando para os líderes, vocês estão errando e estão fazendo o povo também errar. Mas ele vai dizer, mas toda vez que há um erro na vida de um servo de Deus, o servo de Deus ele tem que parar, reconhecer que errou, pedir perdão, se arrepender, né? E mudar de atitude. Quando há uma mudança de atitude, há então a restauração da sua vida. Sempre vai haver isso nas profecias, né? Vem o aviso, vem o juízo de Deus, mas se tiver arrependimento, depois vem a restauração. Então esse mais ou menos sim, o resumo, bem resumido mesmo, do que acontece no livro de Oséias. Depois vem o livro de Joel. Foi Oséias que casou, né, com a mulher que não era crente, né? Pra poder Prostituta, né? Uma mulher que não era crente foi boa. Que não era crente. Para que o povo seja salvo, né? Exatamente, Ainda Deus falou para ele, vai lá, casa com ela, e sustenta ela. Só que ela continuou infiel, né? E aí, só que ela saía, né? Ela saía e aí ela esperava que os homens dessem coisas, sustento para ela, colocassem as coisas lá na casa dela, na varanda, mas os homens não davam. Então Deus ainda falava para ele, vai lá, coloca as coisas lá na varanda para ela. Aí ela voltava, achava que eram os homens. Olha que coisa terrível que Oséias passou, né? E o nome dos filhos dele, né? Eu lembro o nome. Só vergonha, né? Não o meu povo. Então ele passou a vida dele, ele se humilhou, né? Se humilhou para mostrar a mensagem que Deus tinha para o povo. Assim como essa mulher para esse profeta, o povo de Israel para mim, comigo, infiel, uma prostituta, o povo de Israel. Então é uma mensagem pesada, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Né? Deus falou que Israel era infiel, né? Era uma infiel como essa mulher. Depois a gente vai explorar livro por livro, aí a gente vai detalhar mais a história de cada livro.
ok? A intenção é justamente depois dessa lição, aí a gente fazia a escola bíblica dominical de cada lição, cada domingo um livro, né? Intercalando um do antigo, um do novo, um do antigo, um do novo. Então o profeta Joel é que nós lemos aí o texto no início, né? É o anúncio do dia do Senhor. O povo pecava, era assolado pela justiça de Deus e sofria profundamente. O profeta anunciava que se eles se arrependessem, Deus os socorreria. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Joel 2:18, né? E 2:18, e o que nós lemos foi o 2:28, né? Que ele é curtinho. Então, o Joel, ele contemplou a destruição total do povo de Israel, né? Ele vai começar a questionar por que essa calamidade toda com o povo. Por que está acontecendo isso? Uma calamidade tão grande com o povo. Ele começa a questionar para Deus qual o significado disso. O povo estava sofrendo e ele diz: por que isso está acontecendo? E aí Deus responde para ele por quê, e convida a todos os seres humanos a refletir sobre essa calamidade. Então ele vai chegar a uma conclusão de que só uma calamidade grande vai fazer as pessoas pararem para refletir, se voltarem para Deus. Porque chega um ponto, tem gente que só quando acontece uma coisa grande assim, ela se volta para Deus, né? Tem gente que só quando está passando por sofrimento, muita gente só se volta para Deus por causa do sofrimento, né? O sofrimento aproxima a pessoa de Deus. E o que estava acontecendo na época de Joel era justamente isso. Ele chegou a essa conclusão. Só acontecendo essa tragédia grande para vocês se voltarem para Deus, né? E refletirem. Aí, como ele chegou a essa conclusão e viu que as coisas estão acontecendo, aí ele começa a exortar o povo: se voltem para Deus, se aproximem mais de Deus. Então Joel sentia que o povo de Judá, o povo do sul, ele tinha que mudar, ser transformado, mudar a sua vida, né, e seguir as orientações de Deus. Essas orientações vinham de onde? Sempre da Torá. Então ele disse: vocês têm que, porque Torá significa já orientação, né? Lembra? Nós estudamos Pentateuco, né? Vocês têm que seguir as orientações de Deus. E isso só podia acontecer. Aí é uma coisa profética, né? Ele chegou à conclusão que para as pessoas obedecerem a Deus, só com uma intervenção do Espírito de Deus. Já é uma coisa profética. Por isso que aí ele diz que Deus derramará, aí Deus falando: derramarei meu Espírito sobre todas as pessoas. Só que isso só vai acontecer na época de Joel. Deus disse que ia derramar o Espírito sobre toda a carne, né? Não aconteceu na época de Joel, né? Quando que isso vai acontecer? Mas quando? Qual o texto? Qual o capítulo? Qual o livro? Ele vai até falar. Ele vai até Ele está profetizando. Vai até repetir no Novo Testamento, vai até repetir esse versículo. Se você abrir lá em Atos capítulo 2, no 16, ele vai até repetir esse texto, dizendo que a profecia está sendo cumprida. Aí a profecia se cumpriu no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou, as pessoas se converteram, mais de 3.000 almas, e aí o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, né? Então essa profecia se cumpre lá. O Espírito Santo, ele passa a habitar, né? No Antigo Testamento ele não habita com a pessoa constantemente. Ele vai, toma o profeta e deixa, mas
Em Atos 2 ele já vem, habita com a pessoa. Pastor, estava falando sobre isso, deixa eu passar a mão, senão eu texto isso. Tá. O marido da Celina, Aham. seu José Martins, quando falavam para ele orar, ele orava, né, Celina? Orava. E o pastor falava assim, na hora da oração, todo mundo de joelho. Aham. E eu ficava na porta para receber os irmãos, mas ali de joelho. Aham. Aí eu sei, pastor, que já estava, eu disse, meu Deus, esse irmão não para de chorar. O joelho não aguentando mais. Já não estava aguentando mais, eu disse, eu acho que eu vou sentar. O meu pensamento, pode. Aí de repente, pastor, entrou um vento tão forte, mas tão forte dentro da igreja, Aham. e pareceu que eu estava dentro da geladeira. Eu associava isso com Deus para mim não se levantar, continuar de joelho. Uhum. Aí depois eu andei perguntando aos irmãos se eles sentiram esse vento. Ah, Não, só eu que senti. só você, né? Uma experiência, né? É uma experiência muito grande. Aham. Essa coisa de Deus só pode ter sido. É. Depois vem o livro de Amós. Bom dia, Amós. Então, aqui na apostila diz: ele irou-se porque o povo dizia que amava a Deus, mas as obras que praticavam desagradavam ao Senhor. Não tem nada a ver com o dia de hoje, né? Eles diziam que amavam a Deus, mas as suas obras desagradavam a Deus. Os ricos maltratavam os pobres a ponto de vendê-los como escravos para pagamento de suas dívidas. Amós, capítulo 2, verso 6. Então, Amós, quem era Amós? Amós era um boiadeiro, né? Era boiadeiro, Amós era boiadeiro. Muitos pregam que ele era boiadeiro. Sim, e cuidava e cultivava sicômoros, né? E era pastor de gado também, né? Então, ele mesmo dizia: eu sou um profeta diferente. Porque a gente tem que lembrar que tinha profeta contratado, né? E tinha um profeta que era realmente chamado por Deus. Às vezes, Deus levanta pessoas que a gente nem... as pessoas mais inesperadas. E Deus levanta para falar para falar sobre a palavra dele. Então ele mesmo diz que ele era um profeta diferente. E ele deixa a mensagem de que não adianta apenas a pessoa dizer que é de Deus. Não adianta a pessoa só dizer que estou buscando Deus e estar no meio do povo de Deus. Às vezes a pessoa está vivendo no meio do povo de Deus, está frequentando a igreja, está vindo na escola dominical, tal. Ela está no meio, mas se ela não praticar os ensinamentos de Deus, a Bíblia, né? Naquela época eles se referiam à Torá apenas, não tinha um Novo Testamento, lógico. Mas se a pessoa não praticar, aí não adianta só falar que é de Deus e ficar no meio de Deus. Lembra da parábola do joio no meio do trigo, né? Então o joio cresce no meio do trigo, e até se parece. Jesus falou: não arranca o joio, não, porque se você tentar arrancar o joio, você pode trazer o trigo junto, né? Então eles crescem junto, a gente tem que tentar identificar, mas não ficar julgando, né? E o livro de Amós, que ele diz que é perigoso porque a pessoa que tinha certos poderes, ela tinha poderes sobre as pessoas, e então ela tinha essa influência. Quando ela não respeitava, as pessoas que elas tinham poder não respeitavam também. E então ele vai dizer assim: quem serve a Deus e não respeita as pessoas, tem alguma coisa errada. Então ele está profetizando também para os líderes: vocês
vocês estão dizendo que são servos de Deus, que amam a Deus, mas você não está respeitando as pessoas, então tem alguma coisa errada com os seus atos, com a sua sinceridade. Se a pessoa não respeita o próximo também, então ele diz que alguma coisa está errada com isso. Colocavam os pobres como escravos. Colocavam as outras pessoas como escravos, vendiam, né? E o que acontecia, né? Tinha rico e tinha pobre, né? Desde aquela época. Então, os ricos exploravam os pobres e exploraram cada vez mais, né? Tem texto que fala que os ricos iam dormir pensando o que ia fazer amanhã, quando eu acordar, o que eu ia fazer para arrancar mais dinheiro do pobre. Tem gente que é assim hoje, hein? Né? Então, esse é o profeta Joel, e que não é o nosso Joel aqui, esse profeta aí. Então, o próximo é Obadias, na outra página. Já está na mesma. Na mesma? Não, na minha virou a página. Obadias não. Continua mesmo. Continua no mesmo. Rapaz, a minha... a minha apostila é diferente da de vocês? Não sei. Obadias está aí? Da Mônica deve ver, peraí. Da Mônica também. A minha está diferente, a impressão. É porque essa daí eu dei uma ajeitada para imprimir. Foi eu que imprimi, né? O dia do Senhor virá. O profeta Obadias está falando, né? Que o dia do Senhor virá e trará julgamento para as nações inimigas e livramento para o povo de Deus. Então, o profeta Obadias, ele está tratando da situação de Jerusalém. Como Jerusalém ficou após a destruição. Esse tempo, nós estamos aí aproximadamente 588 antes de Cristo, tá? 588 antes de Cristo, ok? Localizaram, mais ou menos? Então, ele está falando para Jerusalém como ficou depois da destruição. Então, ele vai falar de uma descrição simbólica sobre uma liga, os povos que estavam se unindo contra Edom. Edom era inimigo de Judá, né? Então ele vai fazer uma profecia contra Edom. Vai falar sobre o julgamento que Deus vai ter com Edom. E que seria o contrário de tudo que ela dizia ser, né? Edom dizia ser uma coisa, mas ela era o contrário daquilo. Então, esse povo, Edom, era inimigo do povo judeu, do povo de Israel, e eles são os descendentes de Esaú, né? Lá, dois irmãos, quando eles ficaram inimigos, né? Quando eles brigaram, nasceram então uma descendência que começou a lutar uma com a outra. Então eles sempre vão ser inimigos, sempre. Edom e Israel sempre vão ser inimigos. E Herodes veio dessa descendência, né? Herodes é descendente de Edom. E a profecia de Obadias, ele vai falar sobre a destruição de Edom. E vai falar que essa destruição vai ser feita pelas mesmas pessoas que falavam que eram amigas. As pessoas que falaram que eram amigas de Edom são as pessoas que vão destruir Edom. E mostra que o fato de confiar nessas pessoas, ao invés de trazer segurança, ao invés de ser um ato de sabedoria, era uma falta de sabedoria. Então ele exorta o povo de Israel: cuidado com quem você vai confiar. Eles queriam confiar no povo que não servia a Deus. Então isso daí era falta de sabedoria.
Então ele vai dizer que as coisas iam se inverter. Edom morava no alto, né? Morava no monte, então eles tinham vantagem quando havia guerra. O pessoal que morava na parte mais baixa, eles levavam desvantagem, né? Então eles eram sempre vencidos. Mas aí a profecia diz que vai virar, esse jogo vai virar. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima, né? Quem está lá no vale vai morar, vai para as alturas e eles vão cair. Esse é o profeta Obadias. Depois vem o profeta Jonas, né? Esse aí é mais conhecido, né? Esse vocês não conhecem melhor, né? Então, quem foi o profeta Jonas? Quem quer arriscar aí? Foi o teimoso. O teimoso. Vou ler só aqui a frase que está na apostila. Né? Deus ordena a Jonas ir pregar ao povo de Nínive. Deus quer que o povo de Israel seja instrumento dele para a salvação dos gentios. Por que salvação dos gentios? Porque Nínive não era povo de Israel, certo? Nínive não era povo judeu. Então ele chama o profeta agora para pregar para um povo de fora, para pregar arrependimento, dizer que Deus queria salvar o povo, um povo que não era de Israel. Então Nínive era uma das 3 capitais do Império Assírio, né? O Império Assírio que tomou Israel, o povo do norte, levou cativo, colocou ali no norte outras 5 nações. Ali a capital passou a ser Samaria. E Nínive era uma das capitais. E Nínive era uma cidade sanguinária e uma cidade poderosa, né? E cruel. Nínive era uma cidade muito cruel. Então a maldade de Nínive, Deus falou assim: chegou o limite, chega, eu vou destruir Nínive. Só que Deus mandou o profeta primeiro ir lá avisar assim: se eles se arrependerem, ainda vou poupar o povo de Nínive. Aí o que aconteceu? Vai, Rosângela. Desobedeceu. Ele desobedeceu e fugiu, Foi né? engolido. Fugiu para Tarsis, né? Aí no meio do caminho vem aquela tempestade, o Leviatã engoliu ele, ficou 3 dias, 3 noites lá, orou, né? E ele foi para uma... E o que o Joel pensou? Jonas, né? O que o Jonas pensou? Eu vou fugir. Aí, Tarsis demorava uns 6 meses para ir. E 6 meses para voltar. Eu falei, eu vou para Tarsis. E quando eu voltar, 1 ano depois, a cidade já está destruída, já aconteceu. Ele pensou que ia escapar, né? Será que ele esqueceu que Deus estava vendo tudo? Esqueceu. Ele se arrependeu que ele orou Olha, dentro quem? do peixe. Não. Ele orou para se livrar. Mas depois que ele saiu, ele ainda foi teimoso ainda. Ele só foi mesmo porque Deus mandou ele ir, obrigou ele ir. Senão ele não ia. Pastor, olhando para o dia de hoje, por exemplo, eu sei que lá nessa viagem que a igreja vai fazer, eu sei que até chegar lá é perigoso. Então, de repente, eu vou ter medo de ir, e não é desobediência, é medo, né? Aí acaba sendo desobediente, porque Deus está mandando ele para garantir. Então eu penso que seja assim. Será que Jonas teve medo de ir? A Bíblia fala que Deus falou claramente: Jonas, vai. Então, se Deus falar para você, vai, aí você tem que ir. Agora, se você sentir assim, eu não senti que Deus mandou ir, é diferente, né? Então, cada um vai ter um chamado, né? Um vai ter um chamado missionário, um chamado específico para uma viagem, para ir para a Amazônia, uma tribo indígena. Outro vai ter um chamado para a África, e outro vai ter um chamado local. Outro vai ter chamado para as crianças, outro ter chamado para ação social, outro ter chamado para meter a mão no bolso e sustentar o missionário que está lá. Cada um tem que entender o seu chamado. O chamado de Jonas foi esse. Então, aí você tem que orar a Deus, falar: Deus, qual é o meu chamado? É para ir? Aí é desobediência, se não for. Então,
Se você sentir, ah, não, eu acho que não é para eu ir, não, eu não vou aguentar. Então, de repente, não é teu chamado. Eu acho que quando a pessoa vai para um lugar, ainda mais para levar a palavra do Senhor, não dá tempo de pensar em medo, porque Deus já te coloca no teu coração. Vai que eu estou contigo. Porque eu nunca viajei de avião e quando eu falei eu fui e parece que fui de ônibus. Só na volta teve um problema. O ônibus é mais perigoso que avião. Hein, pastor? A Igreja Batista, lá atrás, já uns 20 anos, 10 anos, já estava na igreja. Aí o pastor Nivaldino perguntou quem queria ir numa viagem missionária, que é todas as igrejas batistas. Aí só foi eu da igreja. Aí o pastor chegou para mim, irmã Rosângela, se não tiver ônibus, a irmã vai de avião, eu tenho pavor de avião. Ah, mas me deu uma coragem tão grande que eu falei assim, claro, pastor, que eu vou. Aí teve passagem no ônibus, eu fui de ônibus. Né? Me levaram até a rodoviária, eu fui de ônibus. Mas eu tinha uma fobia de, ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu quero estar em outro lugar. E aí eu não tive isso, entende? E deu tudo muito certo. Foram 300 membros e teve muitas almas. Né? Aí eu liguei para cá, aí um dos servos do pastor Nivaldino falou, e tem uma irmã aqui querendo falar com o senhor feliz da vida. Eu estava de chapéu, botando as coisas lá na parede, os anúncios. E foi assim, bênção, né? Aí depois que eu falei, antes quando eu falei com vocês sobre o medo, eu lembrei depois que Deus usou tranquilamente a gente. Nós estamos numa boa, mas se eu não fosse de avião, se eu não fosse de ônibus, eu ia ficar frustrada. Eu senti que eu ia ficar frustrada. Porque realmente era uma coisa de Deus. Mas eu tenho pavor de mar. Eu tenho pavor e não vou enganar ninguém. Entendeu? Então eu acredito sim, que se quando é de Deus, daqui para lá vou orar, e se for de Deus verdadeiramente que eu vá, eu vou. Bem, então Deus quando Ele chama, né, ele capacita a pessoa e sustenta lá também no trabalho, né? Bom, então o que aconteceu? Jonas foi lá, pregou, né? Eles se arrependeram? Se arrependeram, Deus poupou, né? Aí Jonas volta, porque Jonas representa os profetas de Israel que eram nacionalistas. Eles queriam pregar só dentro de Israel. Então Nínive já estava fora dos limites de Israel. Então os profetas de Israel não queriam pregar para fora. Eles só queriam pregar para eles mesmos, achando que não, nós que somos povo de Deus, nós que vamos ser salvos, que somos uma menina dos olhos, né? Mas Deus já estava falando aí que a salvação dele é universal, né? A salvação dele é para todos. Tanto que eles se arrependeram, naquele momento ali, os ninivitas se arrependeram e Deus poupou. Também depois do sacrifício que o Jonas passou, é impossível não se arrepender, né? Que aí Deus já levou ele. Nem sei se eles ficaram sabendo. Jonas chegou lá, pregou, foi a maior conversão bíblica, né? A maior conversão de uma vez só é a pregação de Jonas. Então, Jonas nem é o melhor pregador de todos os tempos, né? Mas na pregação dele converteu o povo inteiro, né? Converteu a nação inteira. Nem 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Só que eles nem sabiam, Ninivita. Ele chegou lá e mandou o recado de Deus. Ele chegou lá e falou assim, não preparou um sermão bonitinho, não. Ele chegou lá, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir vocês. E depois virou as costas e foi embora. Aí o povo se arrependeu. Porque ele não acreditava que o povo iria se arrepender. Ele não acreditava na própria mensagem. Então, às vezes o cara elabora uma mensagem, 3 pontos, expositiva, 3 ilustrações, pesquisa lá. Mas se a mensagem não for de Deus, né, aí não tem resultado, né? Então ele chegou lá, não preparou o sermão, não estava nem com vontade de pregar, nem acreditava naquilo que ele estava falando. Só que a mensagem não era dele, a mensagem era de Deus. Quando a mensagem é de Deus, ela fala, né? Deus quer que o povo seja instrumento, ele está escrito aqui, né?
É. É o Espírito Santo. Então o Espírito de Deus falou lá e o povo se arrependeu. E aqui Jonas realmente foi instrumento, né? Foi. Porque desde o início a gente vê que Jonas desobedeceu mesmo. Desobedeceu. Né? Não foi aquela até questionou que será que não era mesmo? Não, ele não estava com medo. Ele tava não queria, né? desobediente mesmo. Desobediente. Era desobediência dele. Foi, pegou aquele barco, deitou lá escondido, né? Isso aí. E ali Deus realmente usou ele. Dormiu. Usou para ele falar, porque por ele mesmo ele não falaria. Não iria. Não, e depois ainda, depois de ter ainda acontecido isso, ele deitou lá para descansar, né? Aí Deus destruiu a árvore. Aí ele, poxa Senhor, coitada da árvore. Aí Deus falou para ele, tá com pena da árvore e tem pena de um povo. Mas eles achavam que o povo, se não é Israel, pode morrer todo mundo, né? Se não é crente, vai para o inferno. Ninguém tem misericórdia que Deus pode alcançar e tudo mais, né?